lá. Cara, Diegão, obrigado mais uma vez. Cara, você faz muita coisa, pelo que eu vi, né? Fala pra gente, o que você faz, tudo o que você faz no meio espiritual. Bom, para começar, muito obrigado pelo convite de vocês. É uma alegria e uma honra estar aqui. Meu primeiro podcast, então vai ficar marcado assim na história do Tio Di do Sementes. Muito obrigado mesmo, de verdade, muita gratidão. É isso. O estúdio de vocês é muito legal, muito bacana mesmo. Valeu, Nossa, eu acho muito bacana. Tem todas as coisas assim da minha infância, assim, é muito legal ver isso, assim, muito bacana. Então, vai parabéns. entregar a idade, hein? Parabéns. Tudo bem, não tem problema. Bom, o que eu faço? Eu faço algumas coisas. Acho que o carro-chefe do Sementes, assim, hoje é a terapia xamânica. Então, eu faço terapia xamânica existencial e eu sou professor de tarô. Então, trabalho como tarólogo, basicamente, e terapia xamânica. E dentro disso, né, eu gosto de dizer que eu sou terapeuta integrativo porque é um grande guarda-chuva, vamos dizer assim, e lá dentro tem várias habilidades. Então, eu faço terapia floral, eu faço radiestesia, faço mesa radiônica, aí trabalho com tarô, aí faço terapia xamânica, faço cerimônia com ayahuasca, então assim, tem muitas coisas, né? Reiki então, também você faz? Reiki, sou reikiano, sou mestre reiki, então assim, trabalho com algumas coisas, né? Então, é muito complementar. E por que eu faço tantas coisas? Primeiro porque foi a necessidade do público e das pessoas que iam aparecendo. Então eu comecei muito lá atrás, assim, com uma mediunidade ali. E aí eu falei assim, eu preciso estudar isso, preciso estudar espiritualidade. E quando eu comecei a estudar espiritualidade, porque o meu principal medo, assim, eu tinha muito aquela questão da síndrome do impostor, sabe? Tipo, eu preciso passar a verdade e eu preciso acreditar nisso. Então, eu sou muito de experimentar. Então eu falei, eu tenho que experimentar, tenho que ver se funciona. Porque, lei da atração, mas funciona mesmo, sabe, essas coisas. Reiki, quem disse? Então eu falo, eu vou fazer o curso, eu vou testar, eu vou praticar, vou validar isso aqui, se realmente funcionar pra mim, né, porque, claro, tem terapias que não funcionam pra todo mundo, mas... E aí eu falo assim, não, se funcionar pra mim, aí eu vou defender essa bandeira e falar, não, porque funciona pra mim. Porque você tem que acreditar na verdade, aquilo tem que ter uma verdade que você mesmo acredita pra você poder passar pros outros, exatamente, né? Exatamente. Você falou que quando era mais novo, você teve alguns momentos de mediunidade, que você percebeu que você tinha... Qual que é a sua especialidade? Não sei se a palavra é especialidade, né? Mas eu sei que tem pessoas que têm o dom da visão. Sim. Tem de sentir, tem premonição. O seu seria... Então, o que você sentiu? Qual foi os primeiros... É meio difícil explicar, porque assim, as pessoas gostam de dar nomes para as coisas, né? Então, é psicofonia, é psicografia, é isso, aquilo. Eu sempre fui uma criança que conversava sozinho. Então, eu sempre tive um amigo imaginário, meu amigo imaginário tinha nome, sobrenome, sabe? Essas coisas assim. E pra minha mãe sempre isso foi normal. E aí, isso eu tô falando dos meus 6, 7, 8 anos. Quando meu irmão nasceu, a gente tem uma diferença de 8 anos, isso praticamente desapareceu. Tinha muita convivência com ele, então é aquela história, eu tinha brincado com meu irmão mais novo, então isso meio que sumiu. Quando foi na minha adolescência, aí eu já tô falando de uns 14 anos ali, mais ou menos, 15 anos, isso começou a voltar. Eu acho que eu tô ouvindo coisa. Tipo, por que eu escuto coisas que as pessoas não escutam? Mas não era muito claro pra mim, né? Eu escutava, às vezes, tipo, alguém resmungando, eu escutava, tipo, alguns sons, mas não era nada muito específico quando conseguia dizer, é tal coisa. Quando eu fiz já tava com uns 16 para 17, aí nessa época eu tava bem dentro da igreja, do cristianismo, igreja católica e tal, eu era monitor de crisma. Então tava bem assim, sabe? Sabia todas as coisas da missa de cor e salteado, tudo. E aí um belo de um dia... Você foi coroinha também? Não cheguei a ser coroinha. Eu fui coroinha. Sinto muito. Mas eu era muito aquelas que as pessoas falam, você era carola de igreja, porque eu ia muito na missa, todo domingo, missa de Páscoa de madrugada, eu ia lá. Tudo bem que nessa época também, atrás do muro da igreja, as menininhas também, tipo, a gente aproveitava, eu era adolescente. Sim. Só que eu era monitor, né, de crisma, então tinha aquela coisa assim, né, não, cristianismo e tal. E eis que um belo de um dia, eu estava em casa, já nessa fase dos 16, tava lavando louça, assim, em casa, e aí eu simplesmente vi um vulto, assim. E aí eu fiz assim, o que é isso? Só que eu tava até conversando com uma cliente hoje sobre isso, que ela falou assim, mas você não tinha medo? Eu falei, isso é muito interessante em mim, porque eu nunca fui do tipo de pessoa que tinha medo das coisas. Eu tinha curiosidade das coisas. Então, quando eu vi o vulto, não foi uma coisa que eu me assustei, que eu fiquei com medo, que eu falei, não.
Eu vi. Você queria entender o E aí eu porquê? falei, o que eu tô vendo? Falei, o que é isso? E aí quando eu olhei, eu fixei o olhar assim, eu vi uma mulher vestida de noiva passando na minha sala. E eu fiz assim. E aí o interessante na época foi que eu não fiquei com medo. Você tinha quantos Eu anos? falei, eu vou... Uns 16. 16. Eu falei, eu tenho que ir lá ver quem é essa mulher. E aí quando eu cheguei na sala, eu simplesmente vi o vestido dela desaparecendo na parede. E eu falei, o que foi isso? O que foi isso que eu vi? E aí eu falei com a minha mãe falou assim, isso é coisa da sua cabeça. Não, isso não existe. Não. E eu preciso conversar com alguém. E aí na época eu fui conversar com o padre me excomungou, falou que eu tava endemoniado, que eu tava possuído. E aí ele falou, não, você não pode dar mais crisma, você tá vendo o demônio. E aí, vamos conversar com outro padre. O padre é mais específico que isso. E aí o outro padre falou assim, olha, Diego, eu acho que você tá ficando doido. E ele falou assim, é bom você passar com um psicólogo. Eu não sabia o que era, né? E aí eu falei, vou passar com um psicólogo. A minha sorte foi que o psicólogo, ele era mais espiritualista, assim. E aí quando eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, exatamente o quê? Vamos ver qual é a sua neurose, vamos ver qual é a psicopatia que você tem. E aí quando eu comecei a conversar com ele falou assim, você não tem. Ele falou, porque não é um padrão. Ele falou, né, porque as neuroses, as psicopatias, elas vão ter um padrão, assim, X, Y e tal. Ele falou, e o seu não é. Ele falou, e as ideias são muito formadas, e nunca é uma ideia de querer se matar, ou querer matar o outro, tal. E ele falou assim, não é. Ele falou, isso é espiritualidade. E aí eu falei assim, e o que eu faço com isso? Né? Tá, é espiritualidade, mas a igreja não acredita e não me quer lá. E aí eu falei assim, eu preciso saber o que eu faço com isso. E aí na época, uma amiga da minha mãe, ela era espírita, né? E quando eu falo espírita, significa ali o que as pessoas chamam de mesa branca, kardecismo, que na verdade não seria kardecismo, seria espiritismo mesmo. E aí ela falou assim, Diego, vamos no centro espírita. E aí eu fui no centro espírita. E aí, tudo bem, comecei a ir, e aí chegou um determinado momento e falaram assim, você precisa fazer o estudo, Diego, vamos lá. Tá bom. Eu tava entendendo, Sem pretensão nenhuma, né? Vou lá estudar. E aí comecei a fazer curso de médiums, e aí fui estudar mediunidade. E aí, tudo bem, desenvolvi minha mediunidade. Ah, legal. E aí me chamaram para trabalhar na casa espírita. E aí fui trabalhar na casa espírita. E aí me colocaram numa ala de desobsessão. Não, porque a sua característica mediúnica é de desobsessão. E aí nessa época eu comecei a ver e ouvir. Mas pra mim era muito tranquilo, assim, não era tipo algo que me dava medo mesmo. E aí as coisas começaram a mudar um pouco durante todo o processo que eu fazia ali na casa espírita. E aí eu fazia os atendimentos de desobsessão para as pessoas, a gente se sentava numa mesa, e aí eles davam o que eles chamam de comunicação. Só me tira uma dúvida, Diego. Esse lugar, qual que é o nome do lugar? Desculpa. Era um centro espírita. É. Mas ele é de uma religião da Umbanda? Não, então, kardecismo. Kardecismo. Voltado pro Allan Kardec. Certo. Sim. Não, entendi. Tipo o Perseverança. Isso, Sim. que tem aqui, né? Isso. Tipo Perseverança. Inclusive já fui no Perseverança algumas vezes. Eu morava ali do lado. Então. É o mesmo estilo. Sim, entendi. E aí, só que era bem menor tal. E era assim. Ah, legal. E aí tinha o Evangelho segundo o Espiritismo tal. E aí, um belo de um dia, estava lá, né? A gente fica lá de mãozinhas, põe musiquinha tranquila e vamos aguardar Jesus e vamos fazer uma prece. E aí, um belo de um dia, todo mundo lá, eu vou matar eu vou fazer não sei o quê, nananana. E eis que se manifesta, eu dou uma comunicação para um caboclo. E aí, mas eu não sabia o que era. E aí, as pessoas, vai embora, vai pra luz, e o caboclo falando, este não vai embora, tipo, este aqui tá pra ajudar. E aí as pessoas, não. Quando acabou a sessão, as pessoas, Diego, isso não se faz. E eu, o que foi isso? E aí as pessoas tinham meio um tabu, não, entidade de Umbanda não se manifesta aqui. Eu, mas o que é uma entidade de Umbanda? Mas né? Se manifestou em você? Sim. Ah, entendi. E aí eu falei, o que é uma entidade de Umbanda, de fato? E aí eu conhecia um pouco, porque a minha família paterna meu tio tem um terreiro. Mas era aquela coisa assim, minha mãe não gostava muito, então tipo, não, né? Mãe, o que é? Nada. Era sempre assim, né? Nada. Uhum. E aí, eu fiquei meio curioso, e eu falei assim, não, eu vou conversar com meu tio. Aí, poxa, ele tem um terreiro, ele vai poder me ajudar. E aí, conversando com meu tio falou, eu sempre soube, você tem entidades e tal. Tá bom, mas eu quero continuar na casa espírita aqui, né? No centro, que é tranquilinho. Só que aí começou a dar muita manifestação. Todas as vezes que as pessoas davam comunicação pros espíritos que precisavam de ajuda, eu dava comunicação com entidades. E aí eu comecei a dar comunicação com Exu, com Caboclo, com Baiano. E aí as pessoas falaram assim, o que acontece com esse menino? E aí colocaram o Diego pra fazer um tratamento. Não, você precisa exorcizar isso aí. E aí isso começou a me incomodar muito. Falei, cara, por que tem que ser assim? Por que as pessoas segregam espiritualidade? E aí eu falei assim, eu preciso estudar a Umbanda. E aí eu comecei a estudar. E aí também fiz um desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Falei assim, eu preciso entender o que são essas entidades.
E aí tudo bem, entendi, né? Aí chegou um momento que eu falei, cara, mas eu não me identifico aqui, sabe? Não é pra mim, eu acho legal, eu gosto, tenho minhas entidades, já entendi tudo, mas eu não me vejo aqui, trabalhando e fazendo tudo isso. Em paralelo a isso, eu sempre gostei de estudar muito bruxaria, essas coisas de Wicca, do povo celta, eu sempre estudei muito isso, paganismo. E eu estudava, e aí caiu o tarô na minha vida. E aí eu falei assim, putz, mano, que legal, né? E minha mãe tirava a carta quando eu era moleque. E a mulher que tirava a carta pra minha mãe, ela acertava muito, assim, muito. E eu achava bizarro. Minha mãe chegava em casa, assim, falando assim, ela falou que seu avô vai ter um acidente, tipo, no mês que vem. E, tipo, não tinha. Sabe, umas coisas assim. E eu falava, nossa, isso é fascinante, né? Como que a pessoa sabe? Uhum. E aí eu comecei a estudar tarô ali, enquanto eu tava ali numa certa transição, que eu falei, não vou mais pra Umbanda, mas pra onde eu vou? E aí eu comecei a ficar ali, tipo, o que eu faço? Então eu comecei a estudar algumas coisas. Então comecei a estudar radiestesia, comecei a estudar tarô, comecei a estudar essas terapias, que até então pra mim não eram terapias. Eu falei, são coisas diferentes que eu tô estudando. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver algumas coisas. E aí uma amiga minha, na época, ela conheceu o xamanismo. E aí, até aí, falei assim, legal. E ela, não, vamos, que é legal. E eu falei, não vou não. E até que um dia ela consagrou a medicina. Uhum. E aí, quando ela consagrou a ayahuasca, né, o que a gente chama de medicina, que é a ayahuasca, ela veio, assim, do ritual, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que a forma como foi feito ali com ela, inclusive, não foi uma forma bacana para ela, porque ela saiu muito elétrica, assim, sabe? E ela tinha passado o rapé, a sananga, que são todas as medicinas. O rapé, a sananga e a ayahuasca. Nossa, E ela tava assim, com a pupila assim, desse tamanho, assim. E ela me encontrou e me chacoalhava, assim, e ela... eu descobri o mundo! Isso me chacoalhava, assim, e eu tentando entender o que tava acontecendo. Foi tipo uma overdose de informação, né? Demais. E aí eu fiquei muito assustado, nessa época. E aí eu fiz assim, mano, o que foi que você usou? Que droga é essa? Né? Porque que barato é esse louco que você tá tendo? E ela, não, porque eu passei essa saranga, e eu vi o mundo, e não sei o quê. E ela falava muito assim, sabe, desesperada. E eu falei assim, mano, eu não quero isso pra minha vida nunca.